nós observamos situações desfavoráveis, nós cremos, Pai, que em Ti nós podemos confiar no amanhã, nós podemos ter esperança no amanhã, porque o Senhor não nos desampara. Multiplica, Senhor, os recursos dos Teus filhos, Pai, que eles tenham um coração cada dia mais abençoador, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam ver, ó Deus, em suas casas a Tua provisão, a Tua fidelidade, e que em nome de Jesus, Pai, o amor em Te servir e em ter o coração aberto para Ti possa a cada dia amadurecer e crescer, para que o Senhor ache em nós um coração que o Senhor se agrade, Pai. Ó Deus, Pastor Sandro está aqui mais uma vez nessa noite, e eu acredito que com uma palavra inspirada no Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor já revelou a ele algo para ministrar em nossos corações nessa noite, que ele tenha liberdade nessa noite de fazer isso. Em nome de Jesus, mais uma vez, usa o Teu Filho com poder, com graça, ó Deus, para que em nome de Jesus possamos sair daqui edificados, para a glória do Teu nome. Te agradecemos pela vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, os diáconos vão recolher e higienizar as suas mãos aí. Pastor Sandro, a casa é sua, fique à vontade. Graça e paz, queridos. Amém. Uma noite abençoada para todos, em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, é sempre uma alegria, é sempre uma honra estar aqui nessa casa, estar com vocês. Sábado, quando o pastor Johnny e equipe, pastor Johnny, Dinha e o Leozinho estiveram lá em Nova Iguaçu, dirigindo o louvor, e o pastor Johnny ministrando para a gente, eu pude dizer da minha satisfação e da minha alegria de comungar com vocês, a comunhão que há entre nós, e por sermos até mesmo as igrejas mais próximas, uma da outra, então há uma facilidade para a gente constantemente estar juntos, e é realmente muito prazeroso, muito gostoso estar aqui com vocês. Eu de verdade me sinto em casa e não tenho dúvida que pastor Johnny, Dinha e vocês, Milton e quem já esteve em Nova Iguaçu, também se sentem em casa lá, não é? Muito bem, queridos, quando a pastora Gilma ainda em vida, eu estive aqui fazendo o lançamento do meu livro e pude agradecer a essa igreja pelas orações dispensadas a ela, a favor dela. E nesse momento eu quero agradecer as orações, porque eu tenho certeza, absoluta certeza, que esta igreja que vocês estão orando para que o conforto de Deus seja verdade na minha vida, na vida de minhas filhas. E, de fato, Deus nos tem confortado de forma poderosa. No sábado até comentei com Dinha, Dinha? Falei, Dinha, rapaz, tá batendo uma saudade que, assim, o coração quase que explode, mas o Espírito Santo, Deus tem nos confortado, tem nos alegrado. A grande verdade é essa, Nós temos vivido aquela situação da mulher, da sunamita. Vai tudo bem, o garoto estava morto, está no quarto, mas vai tudo bem. E a situação de Davi, eu sei que o menino não virá a mim, mas eu também sei que um dia eu irei aonde ele está. E é interessante que eu já peguei embasado nessas duas passagens algumas vezes, e hoje eu posso, Deus me dá a oportunidade de viver isso na íntegra, porque não que quando você não esteja vivendo, você não tem autoridade para falar, para pregar, para ministrar, absolutamente, mas hoje nós temos tido, eu e minhas filhas temos tido a oportunidade de estar vivendo isso na íntegra, no nosso dia a dia. Muito bem, queridos, aconteceram algumas coisas assim chocantes antes de eu vir para cá, e uma delas foi que a porta principal, não a porta da entrada da minha casa, mas antes de chegar na minha casa, a gente passa por um corredor, eu moro na parte de cima, então você tem que subir uma escada,
E a gente tem uma porta ali, logo no início, e essa porta simplesmente não abria. Isso já era mais ou menos 18 horas, 18h05. E eu tinha combinado com o pastor Genivaldo, né, que nós sairíamos lá de casa às 18h30. A Lívia, minha filha caçula, havia chegado da escola, aí a Fernanda falou, pai, a Lívia não, perdão, a Núbia, a Lívia é do meio. Pai, a Núbia não está conseguindo abrir a porta. Eu desci e a chave estava tranquila, molinha, sabe, flexível, mas a porta não abria, a gente não estava conseguindo abrir. Eu falei, Deus do céu, daqui a pouco o pastor Genivaldo chega para a gente ir para Irajá, e nada de porta, Simão também, né, a gente combinou, né, de estacionar de casa às 18h30, e por estar aumentando as letras, mas eu levo a Bíblia, que é para o povo não pensar que eu não sou crente, porque algumas pessoas, e nos conhecemos desde criança, desde a infância, mas a amizade, o convívio mesmo, iniciou-se aos 15 anos de idade, mais ou menos, que foi quando eu me converti. Aí a gente passou a ter um convívio como irmãos em Cristo, e aí, né, a amizade foi se estreitando, enfim. Trabalhamos juntos na igreja, como diretores de EBD, líderes de juventude, diretor de evangelismo. Tivemos um trabalho, né, em conjunto ali na Primeira Igreja Batista em Jardim, Pernambuco. Simão, também, de longas datas, nos conhecemos desde a infância, mas também a amizade, né, a convivência iniciou-se a partir, talvez, dos 16 ou 17 anos, mais ou menos por aí, e é de forma que é um privilégio, que é uma honra tê-los aqui comigo, né, nessa noite, me acompanhando. Vamos lá, queridos, conversei com o pastor Johnny. Foi que dia que eu te liguei? Foi na terça eu preguei, acho que foi na quarta. Deve ter sido na quarta-feira. E porque na terça eu ministrei num seminário que está acontecendo lá na igreja do pastor Genivaldo, né, dirige, pastoreia, que é um seminário de intercessão. E ele me convidou para ministrar nesse seminário. E foi interessante, chocante, porque ele me passou o material do seminário, mas como o meu celular não tem mais memória, tem uma vaga lembrança, eu perdi o material, porque não consigo abrir o material, na verdade, eu teria que excluir algumas coisas, só que ele dá opção, ele mesmo sai excluindo, e eu tenho coisas aqui que não podem ser excluídas ainda, vou ter que, com calma, parar, né, selecionar o que eu posso excluir ou não. E aí eu falei, pastor Osvaldo, manda esse negócio para mim de novo. Ele mandou novamente, nada de abrir. Eu falei, meu Deus, eu vou ministrar, e cadê o material? Ele faz uso desse material, o material que ele preparou com tempo, com tanto carinho. E eu fui. Conseguiu a imagem, Dinho? Conseguiu? Solta aí para mim, por favor. E aí eu fui. Posso? Chegando lá na igreja dele, aí eu me deparei com essa imagem, e ele, fazendo a abertura do culto, as palavras introdutórias, enfim. Aí começou assim, fribilar, começou a brotar na minha mente alguma coisa em torno disso daí, que tem a ver com o seminário, obviamente. E aí a gente ministrou. O Espírito Santo nos deu graça e a gente conseguiu ministrar, e eu espero que tenha abençoado a vida deles. Quando eu liguei para o pastor Johnny, acho que na quarta-feira, eu falei, Johnny, rapaz, eu estava ministrando na igreja de um amigo meu, e assim, interessante, eu estava ministrando, eu estava lá, na Primeira Igreja Batista, em Jardim, Pernambuco, olhando assim para o pastor Genivaldo, porque a gente estava mais ou menos a essa distância, mas eu via a ceifa de Irajá e uma outra, eu compartilhei isso com o pastor Johnny, mas não vou mencionar isso aqui, e uma outra, né, uma de nossas igrejas. E eu falei, me relutei, eu estou pregando, estou ministrando, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse aqui com vocês. Eu falei, cara, eu não estou dizendo aqui para você, Deus mandou te dizer que eu tenho que ir lá, que eu tenho que pregar, que eu tenho que ministrar, absolutamente. Eu não sei se foi Deus que estava confirmando algo, se foi Deus, mas eu compartilhei isso com ele. Aí ele falou, quarta-feira tu vai lá. E assim,
uma palavra simples. O pastor Genivaldo provavelmente vai, ouvir, algumas das frases que nós usamos lá. Mas eu creio que a palavra ela se renova dia após dia. Eu creio que Deus tem coisas novas. Muitas das coisas que eu falei lá, talvez eu não fale aqui, ou talvez sim. Que o Espírito Santo dirige, que o Espírito Santo conduza todo esse processo. Mas eu vim aqui nessa noite realmente, sabe, com um coração contrito, com um coração desejoso, de transmitir para você aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus quer falar, falou comigo, tem falado comigo, e eu creio que Ele vai falar com você. E o peso é muito grande. Eu chego a tremer na base, eu chego a ficar constrangido, porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você praticamente se oferece. Porque eu me ofereci para estar aqui. Amém, Dia, obrigado. Mas em nome de Jesus, não esperem de mim além daquilo que eu possa lhes oferecer. Mas nesse momento, que a tua oração, a tua petição, sabe, a tua intercessão, seja Deus, usa o pastor Sandro, diante disso, dessa sensação que ele teve, diante desse desejo, usa ele para falar comigo, fala comigo, eu quero de verdade ouvir a tua voz, porque é muito fácil vocês ouvirem a minha voz, vocês já estão ouvindo, é muito fácil ouvir e dar nota para o pregador, para o conferencista, é muito fácil dar nota, o cara prega muito, rapaz, que palavra maravilhosa, que palavra extraordinária, mas será que, não que tal pessoa, tal pregador não tenha habilidade, não seja homem de Deus, não tenha realmente ministrado uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, mas eu ouvir de fato essa palavra de Deus na boca do conferencista, do pastor, do pregador, ou eu só ouvir as palavras do pregador? Essa é a questão. Então, que você ouça uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós já oramos, nós louvamos o teu nome, nós te rendemos graças, nós magnificamos ao Senhor através dos louvores, e agora, Pai, diante dessa ministração, continua a falar conosco, que os nossos corações estejam de fato sensíveis à tua voz, que os nossos corações estejam abertos para receber, sabe, a tua palavra, a tua mensagem, em nome de Jesus, amém e amém. Então, eu quero ler, eu chamo isso aqui de os 5 pilares da oração. Eu até falei lá os 5 pilares da vida cristã, também, mas eu quero focar na questão da oração, da intercessão. No sábado os homens estarão aqui orando. Olha que coisa. Eu quero falar sobre oração, sobre intercessão. Então, os 5 pilares da oração, os 5 pilares da intercessão: confissão, adoração, agradecimento, intercessão e petição. E eu quero trabalhar justamente nessa ordem. Vamos entender que funciona exatamente assim. Primeiro pilar, confissão. Mas normalmente, naturalmente, o que a gente mais usa é o último. Normalmente, o que a gente mais usa é o último. Nesse período de 3 anos que nós convivemos com a enfermidade da pastora Gilma, foi o que eu mais usei. Para mim, a vergonha. Foi o que eu mais usei. E
E foi quando Deus começou a trabalhar isso no meu coração, de rever esses conceitos, esses valores, essas verdades, esses pilares. Chegou um momento, em alguns momentos de clamor meu, particular, a favor da minha esposa, especificamente para que Deus a curasse, porque essa era a minha petição, porque era o desejo do meu coração, e a Bíblia vai dizer, vai me respaldar, dizendo que o desejo do coração pertence ao homem, ou seja, o desejo do coração pertence a mim. Mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, eu posso verbalizar para Deus aquilo que é desejo do meu coração. Senhor, e é o que eu fazia. Senhor, com respeito, com cuidado, sem esse negócio de encostar Deus na parede, de exigir alguma coisa de Deus. Mas eu posso e até devo, podemos e devemos expressar os desejos do nosso coração para Deus. Mas cônscios que a resposta certa, a palavra final é a dele. Em alguns desses momentos, eu tive vergonha. Eu fiquei muito chateado comigo. Em alguns desses momentos de clamor, de intercessão, Senhor, cura minha esposa. Eu sei que o Senhor pode curar. E interessante que nessa nossa oração de petição, a gente lembra de inúmeros milagres, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente lembra de inúmeros feitos de Deus. A gente lembra de algumas palavras do Senhor Jesus. Olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte, olha, passa-te daqui para lá, e ele assim obedeceria. A gente vai lembrando. Olha, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e a gente vai usando essas passagens bíblicas que são verdadeiras, porque é palavra de Deus, Deus não mente, Deus não pode mentir, mas a gente vai usando a nosso favor, como que querendo lembrar a Deus algo que Ele sabe, porque é dEle, vem dEle, foi Ele que falou, como quem quer dizer para Deus, Senhor, tu tem que cumprir, porque está na tua palavra. E aí eu fiquei com muita... Houve um momento, pastor Johnny, que eu fiquei com muita vergonha de mim mesmo. Fiquei constrangido, fiquei chateado comigo. Porque numa situação normal, num contexto normal, talvez a gente não intensifique tanto a nossa oração. Talvez a gente não tire tanto tempo para orar. Talvez a gente passe o dia todo sem orar, mas em meio a uma adversidade, em meio a uma luta, em meio a uma batalha que se trava, em meio a uma situação que se instale, em meio a uma barreira que esteja à nossa frente, aí a gente consegue, a gente tira tempo, o tempo que a gente não tinha. O tempo que eu não tinha para vir para a igreja, agora eu tenho. O tempo que eu não tinha para ler a Bíblia, agora eu tenho. O tempo que eu não tinha para orar, agora eu tenho. É por isso que eu fiquei com vergonha. É por isso que eu fiquei chateado comigo. Porque em alguns momentos, por conta das nossas necessidades mais básicas, a nossa oração não é uma exaltação a Deus. A nossa oração ela é centralizada em nós, é egocêntrica, é a meu favor, é porque eu preciso, é porque eu careço, e eu creio que Deus pode fazer, é verdade que Ele pode, mas em nenhum momento a minha oração enaltece a Deus, a minha oração não é de gratidão, a minha oração não é com coração quebrantado, não é de adoração, a minha oração é a meu favor, é por conta daquilo que eu preciso. E aí eu fiquei muito chateado comigo. E aí eu comecei a fazer momentos e momentos de pedido de perdão. Senhor, me perdoa. Eu continuo te pedindo para o Senhor curar minha esposa, mas me perdoa se a motivação
de estar falando contigo é a doença dela, é a enfermidade dela, é o meu desejo de vir a curá-la. Essa não pode ser a motivação. A minha motivação de me achegar ao Senhor, de orar, de clamar, de interceder, não pode ser pela circunstância que se instalou, não pode ser pelas minhas necessidades físicas, materiais, terrenas, mas por aquilo que Paulo ensinou à igreja de Colossos, capítulo 3, versículo 15, que a paz de Deus abunde em vossos corações e sedes agradecidos. A motivação para eu orar antes das minhas necessidades, da minha petição, deve ser um coração grato a Deus por algumas coisas que nós já ouvimos aqui nessa noite, alguma coisa pelo que Ele já fez por mim, por tão preciosa salvação em Cristo Jesus, pelo amor imensurável dEle, pela sua graça que é derramada sobre a minha vida dia após dia, sem a qual eu não posso viver, sem a qual eu não me mantenho de pé. A motivação tem que ser Ele. Um ser, como nós ouvimos lá no sábado, vários exemplos, não foi, Simão? Vários exemplos extraordinários do ser, da pessoa de Deus, do que Ele é, do que nós somos, do que nós não merecemos, mas Ele a si mesmo fez. Então, a motivação da minha oração, do meu clamor, deve ser o relacionamento, o estreitamento do relacionamento com esse Deus único, trino. Amém? Mas interessante, os 5 pilares. E o primeiro pilar da oração vai nos falar sobre a confissão. Eu tenho alguns textos aqui que eu vou ler com vocês. Eu poderia citar esses textos, mas eu quero a sua participação, eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro, eu vou ler, é um texto um tanto que extenso, mas não levo muito tempo para lê-lo. Os demais, eu vou contar aí com a ajuda de vocês, para que a gente possa prosseguir. E mesmo com o celular aumentando a letra, tem que fazer uso do óculos, cara, não tem jeito. E esse óculos aqui é a herança da Gilma, da pastora Gilma. O óculos dela. Aí, esse dia, a Fernanda achou, eu falei, pai, vem aí. Falei, tá para perto está tranquilo. Deu certinho aqui, mas na verdade eu tenho que fazer um para o meu uso, porque é um óculos feminino, né? Mas enquanto eu não faço o meu, vou ter que usar isso aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12, começando no versículo 1. 2 Samuel 12. Vocês conhecem, a igreja conhece esse contexto, essa história, mas olha só que coisa. E o Senhor enviou Natã a Davi. Quem era Natã? O profeta. Quem era Davi? O atual rei de Israel. E entrando ele a Davi, ou seja, achegando-se ele a Davi, ele estando com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. E o seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, no cantinho dele, na cama, era o seu bichinho de estimação. E a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, o homem rico recebeu uma visita. Deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele,
e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Aí quando Davi ouve isso, ele tem, assim, um ataque de pelancas. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã, Davi disse para Natã, o rei falou para o profeta: vive o Senhor, ele usa o nome de Deus, porque era o que ele iria fazer, ele estava certo de que iria fazer, e de que nada o impediria, por isso ele diz: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Oh, meu pai, tu és este homem. Assim, Natã que está falando, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Você falou aí que em nome de Deus, em nome do Senhor, tu vai matar, primeiro vai fazer o cara pagar 4 vezes mais, depois vai morrer, mas agora eu que estou te falando, profeta de Deus, o Deus de Israel mandou te dizer: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? O problema está aqui. O nosso problema é esse aqui. É que a gente despreza princípios da palavra que são irrevogáveis, que são inegociáveis, sem os quais nós não podemos viver, não podemos ser crentes. O problema é esse. Fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. É o profeta sendo boca de Deus. Pode ver que ele está falando aí, na primeira pessoa. É Deus falando através do profeta. Eu espero que aconteça isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porquanto me desprezaste, não era Natã estava falando, mas era Deus que estava dizendo: Davi, você me desprezou, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu o fizeste em oculto, você planejou, você arquitetou tudo, você fez na surdina, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Só que aqui. O que esse texto tem a ver com esses 5 pilares? Davi está sendo confrontado pelo profeta Natã. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Natã, hoje a gente tem, como igreja, como instituição religiosa, precisamos ter alguns cuidados, principalmente em culto como esse, que é gravado, que é transmitido, com certas palavras. E devemos ter, sim, mas paira sobre mim uma certa preocupação. O cuidado é porque eu quero preservar a minha vida e a minha imagem, independente de pregar a verdade.
O cuidado é porque eu não quero passar por constrangimentos. Mas Jesus disse que, olha, bem-aventurado, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, bem, no finalzinho, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram, perseguiram os profetas que foram antes de vocês. A questão é que esses camaradas não tiveram medo. A questão é que esses camaradas não se importavam com a própria vida. Eles não estavam preocupados se seriam presos, se seriam mortos, se seriam degolados, se seriam queimados, se seriam lançados nas covas dos leões. Eles não estavam preocupados com isso. A única preocupação desses caras era fazer a vontade de Deus, era denunciar o pecado. E hoje a gente tem que ter um jeitinho para denunciar o pecado. Quando eu falo denunciar o pecado, não estou dizendo que a gente tem que ser agressivo, tem que ficar agredindo as pessoas com palavras, não. Mas o Natan foi boca de Deus, e nós precisamos ser boca de Deus. A igreja precisa ser boca de Deus. Porque, sabe o que poderia ter acontecido com o Natan aqui? Morrer. Porque ele não estava diante de qualquer um. Ele não está. O que aconteceu com o João, o Batista? Chegou lá, Herodes, não convém você aí, rapaz. Aí está traindo o teu irmão, cara. É mulher do teu irmão. Mas ele não deixou de falar. O que poderia acontecer aqui era isso. Mas a diferença é que Herodes era um depravado, era incrédulo. Mas Davi era, apesar de ter pecado, apesar de ter errado, Davi era homem de Deus. Davi era crente. E aí, quando ele é confrontado, o Espírito Santo fala com ele, ele entende. Mas a questão é que o profeta, ele não sabia qual seria a reação de Davi. Como é que Davi vai reagir a isso? Eu até entendo, ele é homem de Deus, mas ele está tão envolvido com o pecado, está tão enamorado com o pecado, que de repente o coração já está cauterizado, coração e mente. Mas o profeta não estava preocupado com isso. O profeta foi boca de Deus. O profeta fez o que a igreja precisa fazer, anunciar o evangelho. E o anúncio do evangelho, a bem da verdade, é a denúncia contra o pecado. Simples assim. É confronto, é confrontar. A gente às vezes estranha, porque quando a gente fala em confrontar, pode dar a ideia de ofensa, né, de ser rude, não falar, não, absolutamente. A gente pode confrontar da forma mais delicada possível. Eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas lá no serviço, né, no nível um pouco mais elevado, os caras estão discutindo e tu pensa que os caras estão se elogiando, rapaz. Fala, rapaz, os caras... E não perdem a linha, não, mas... Eu falei, cara, mas assim, na maior tranquilidade, palavras doces, palavras sábias, palavras sofisticadas, os caras estão discutindo. Mas assim, ó, no nível de educação extraordinário, que se você não tem um mínimo de entendimento, enfim, você fala, rapaz, você jamais vai dizer que os caras estão discutindo. Então, confrontar não é ser grosso, não é falar de qualquer maneira, não é ofender, a intenção de ofender a pessoa, porque respeito. Eu aprendi uma coisa uma das coisas que eu aprendi com meu pai, uma coisa que nós devemos, que eu devo a todo ser humano, é respeito. Isso é uma dívida que eu tenho com todo ser humano, respeito. Mas quando Natan chega para Davi, aí ele conta a história. Quando Davi, ele fica indignado e diz, olha, o cara tem que morrer. Esse cara cometeu um crime, esse cara, sabe, foi terrível, ele tem que morrer. Aí o Natan chega e fala, é você, Davi. É você. Aí agora, Natan corre risco de vida, ele poderia morrer. Davi era o rei. Pega, mata. Degola, faz uma fogueira aí, mas mata. Davi podia fazer isso, ele era o rei. Mas era homem de Deus. Errou, mas era homem de Deus. Homem de Deus pode errar. Não é poder que tem, que tá? Há a possibilidade de errar. Mas homem de Deus, quando erra, reconhece seu erro.
quando Davi é confrontado, ele diz: pequei. Confissão. Pequei. Então, o primeiro pilar da oração, homens, vocês vão estar aqui no sábado orando. Sabe, uma oração para comover o coração de Deus, para chamar os céus para a terra, ela tem que ter confissão. Em alguns momentos que eu orava pela minha esposa, alguma das interrogações que eu me fiz foi a seguinte: por que Deus me ouviria? Por que Deus atenderia a minha... Por que Deus faria aquilo que é vontade do meu coração? Por quê? Qual a razão? Por que Ele faria? Simplesmente porque eu quero? Eu ouvi de uma ovelha, 17, 18 anos atrás, uma ovelha que, por sinal, rapaz, me deu uma dor de cabeça. Hoje é pastor. Mas me deu uma dor de cabeça. A mãe falou para mim, a mãe na época, a mãe falou assim: pastor, o senhor está perdendo tempo. E olha para uma mãe, a mãe conhece o filho ou não conhece, mães? O senhor está perdendo o seu tempo. Pô, hoje o cara é pastor, cara, que benção, velho, que benção. Eu ouvi dele, eu ouvi na época em que ele me dava dor de cabeça. Que ele, rapaz, era um negócio de doido. Ele falou um dia lá na igreja, na EBD, eu acho que ele já estava se convertendo, porque o cara falou um negócio desse, falou: olha, gente, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por que Deus vai ouvir o meu clamor, se eu não tenho um comprometimento com Ele, com a sua obra? Por que Ele vai me ouvir? Sabe, hoje eu me questiono muito em relação a isso, no meu clamor, nas minhas orações, nas minhas petições. Eu falo: pô, por que Deus vai me ouvir? Por que Deus me atenderia? Simplesmente porque eu quero? Sabe por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Ao contrário de mim, Deus não negocia princípios da sua palavra. Não tem esse negócio de jeitinho brasileiro com Deus. Não tem isso. Então, eu estou falando de mim, tá? Eu sou um relapso com relação à leitura da Bíblia, com relação à oração, mas no momento de um desejo, de uma vontade, eu reúno todas as minhas forças e levanto um clamor, e Deus tem que me ouvir, Deus tem que me atender. Por que Ele me atenderia? Ele não negocia princípios. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tá bom, mas como eu posso ser um justo sem uma vida devocional? Como eu posso ser um justo sem leitura da palavra contínua, sem manutenção da minha vida espiritual? Como que eu posso ser justo se eu não tiro um tempo para orar? Eu estou falando para oração, estou falando para confissão, chegar diante de Deus e falar: Senhor, durante esse dia, é o que Ele fez depois. Senhor, vê se há em mim, vê se há em mim, Tu que sondas o meu coração, não tem para onde fugir da Tua face, não tem como fugir, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo, vê se há em mim alguma falha, algum pecado, ainda que eu não entenda que seja pecado, ainda que eu desconheça tal pecado, mas traz isso à minha memória. Sabe o que está falando para Deus? Senhor, eu posso ter pecado contra Ti inocentemente, e aí se eu pequei inocentemente, se eu não sei que é pecado, eu não vou confessar. Eu só pequei lá o que eu fiz com Urias, porque o Natan me confrontou, e eu caí em si, e de fato eu tinha feito, então eu pude te pedir perdão. Mas do pecado que eu desconheço, eu não tenho como pedir perdão. Então eu te peço que o Senhor traga a minha memória, me revela. O problema é hoje que eu quero revelar para os outros, quero revelar para você.
Mas Deus precisa revelar para mim, Senhor, revela o meu pecado, revela minhas falhas, revela os meus erros, revela naquilo que eu não estou te agradando, para que eu me arrependa. Isso é oração. Mas sabe qual é a minha oração? Senhor, me dá um emprego, Senhor. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, queridos, se você está desempregado, que você não tem, que eu tenho que orar sim. Mas vocês quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo? Mas, Senhor, me dá um emprego, Senhor, meu Deus, Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, me dá uma namorada, Deus, eu estou quase subindo pelas paredes, Senhor, quero cair não, me dá uma varoa para eu casar, eu sou o centro, é tudo eu, aí para disfarçar, eu iniciei a oração, Senhor, Tu és soberano, Deus. Tu és grande. Depois, Deus, me dá emprego, me dá casa, me dá esposa, me dá carro, me dá violão, me dá não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, me dá. E se Deus fosse dar tudo que você pede, que eu peço, a gente nem daria conta. Mas quando eu falo do primeiro pilar, confissão, a oração, é quebrantamento, foi o que o salmista fez, Salmo 51. Contra ti, olha a oração, contra ti, somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Primeiro ele confessa o seu pecado, depois, quando ele pede, é no mundo espiritual, para o melhoramento, o aperfeiçoamento, a santidade do seu relacionamento com Deus. Senhor, cria em mim, olha o pedido dele, cria em mim um espírito reto, um coração puro e um espírito reto, porque com coração puro eu te adoro, o Senhor recebe. A intenção dele era Deus, ele queria se aproximar de Deus. Essa oração chama o céu para a terra. Aí a gente lembra de um montão de texto, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A gente faz uso, ou um mau uso, de verdades bíblicas. Um mau uso de verdades bíblicas. Aí eu me lembro das palavras de Jesus, o meu povo erra por falta de conhecimento. Porque a gente não entendeu a palavra, a mensagem da palavra. Petição, confissão. Vocês vão estar aqui no sábado. Vê se é em mim, Senhor. Alguma coisa. Mas como eu disse no início, a que a gente mais usa é a última. A gente vai ignorando, a gente ignora a confissão, a gente ignora a adoração, a gente ignora o agradecimento, aí a gente vem para a intercessão, linkada, o quê? A petição. Linkada às nossas necessidades. Aí sabe o que Paulo vai dizer para a igreja que estava lá em Corinto? Olha, se nós esperarmos em Deus, tão somente para esta vida, somos os mais miseráveis. O Colossenses 3:15 eu citei, o Colossenses 3:1, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e vos serão acrescentadas. Olhem para os lírios do campo, do vale, do campo mesmo, né? Eles não tecem, eles não costuram nada, mas nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Olha para as aves do céu, não trabalham, não fazem nenhum esforço, não tem salário, mesmo que seja o mínimo, mas não tem.
Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Querido, pode estar chovendo fogo, que não é o fogo de Deus, chovendo canivete. O mundo pode estar desabando sobre a minha, sobre a sua cabeça. Mas quando a gente dobrar o joelho para orar, antes de eu pedir, Senhor, desvia esse planeta, porque se cair, eu não sei nem o que eu vou virar, porque já pensou um planeta sobre a tua cabeça? Não sei nem o que eu vou virar se esse planeta cair sobre a minha cabeça. Mas antes de eu pedir a Deus que desvie o planeta, o cometa que está vindo na minha direção, Senhor, vê se é em mim alguma falha, algum pecado, perdoa, porque se o cometa vir pegar em mim, o planeta acabar comigo, eu morrer, eu terei o perdão de Deus, como Davi teve a certeza do perdão. Olha, o menino não vem, ele não vem mais sobre mim, mas aonde eu estou, não vem mais a mim, mas eu um dia estarei com ele na glória, porque Davi teve a certeza do perdão, porque a oração dele foi sincera, porque ele pediu com arrependimento. E aí, já finalizando, os outros textos eu quero que você leia para mim, em nome de Jesus. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Quem encontrar, por favor, pode fazer essa leitura em nome de Jesus. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Mas falando da intercessão, do clamor, 2 Crônicas 7,14, nós conhecemos, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, olha só, buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, se desviar, então eu ouvirei do céu, perdoarei o pecado e sararei a terra, porque agora eu fiz desse lugar uma casa de oração, e a oração que for feita aqui vai chegar até mim. Então olha só, confissão, eu só posso me arrepender, eu só posso abandonar o pecado, como foi o caso de Davi, quando eu tenho consciência dele. E tendo a consciência do pecado, aí eu posso me arrepender e abandonar. Então, a nossa oração, o primeiro pilar da nossa oração, para a gente chegar a Deus, para a gente orar segundo a vontade do Senhor, uma oração que chegue, a gente não ora assim: Senhor, que o meu clamor chegue até o teu trono da graça, para que o meu clamor, para que a tua intercessão chegue até o trono da graça de Deus, nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados. Joel 2, 12 e 13, quem encontrou? Ok, preste atenção, a gente já está terminando. Algumas vezes no Antigo Testamento, meu Deus, é o que eu falo, isso tem que constranger a gente tem que, é muito triste, não partir de mim, como foi no caso de Adão, não partiu de Adão se reconciliar com Deus, não. Em alguns momentos no Antigo Testamento, Deus chamava o líder, o profeta, o porta-voz dele, e falava: olha, manda o povo dedicar um jejum a mim. Olha só, o povo precisava orar para pedir o perdão de Deus, mas Deus precisava mandar que eles orassem. Gente, vocês conseguem entender o amor desse Deus que nós servimos? Vocês conseguem entender isso? O que me chateia, o que deve me deixar muito indignado comigo mesmo, é que não parte de mim esse desejo. Até para isso, até para o reconhecimento das minhas falhas e do meu pecado, eu preciso que o Espírito Santo me convença. Eu preciso que Deus me diga: Sandro, ore, Sandro, me peça perdão, que eu te perdoo. Não parte de mim. Em alguns momentos, e esse foi um desses momentos,
Porque Deus já não estava recebendo culto, já não estava recebendo sacrifício, e esse momento foi um momento de uma palavra de Deus repreendendo o povo, advertindo o povo, fazendo uma analogia com um exército de gafanhotos que invadiria, que destruiria, um exército que entraria, mataria, estupraria, despojaria. E aí Deus fala, olha só, manda o povo levantar um clamor antes que isso aconteça, antes que essa desgraça caia sobre vocês. Manda o povo levantar um clamor com jejum. Aí ele vai dizer assim, olha, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. As nossas atitudes físicas não comovem o coração de Deus, porque o povo rasgava a veste, raspava a cabeça, caminhava sobre cinza, oferecia sobre o altar. Em Isaías capítulo 1, Deus está falando assim, eu estou vomitando vocês, eu estou por aqui do sacrifício de vocês, eu nem consigo mais ouvir o louvor de vocês. Sabe por quê? Porque o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento do seu Deus. E vai dizer, rasgai, eu preciso de coração contrito, eu ouço, é coração quebrantado. Ritual, Deus não negocia princípios. Pode estar tudo certinho, o altar pode estar limpinho, o holocausto pode estar preparado, pode estar tudo certinho, o ritual, a liturgia do culto, pode estar tudo bonitinho, tudo como manda o figurino, mas isso não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração que se derrame diante dele, é um coração que confesse o seu pecado, é um coração que diga, Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Aleluias. João 1,8. João 1,8 diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Isso. Eu vim aqui nessa noite para te dizer isso. Esquecer os outros aqui, vamos ficar só com confissão mesmo. Eu vim aqui para te dizer só isso, a respeito da oração. Eu queria compartilhar com você isso, foi o que eu compartilhei lá na igreja dele. E senti lá o desejo, foi quando eu liguei para o pastor Johnny, eu senti lá o desejo de ministrar essa palavra aqui. Eu fiquei, cara, como é que pode, não se oferece para ficar pregando na igreja das pessoas assim? Se oferece, é antiético. Isso é antiético, Milton, é antiético. Mas sabe quando bate aquele negócio assim no teu coração, pastor Edivaldo? Eu falei, cara, eu vou ligar para ele, a gente boa, talvez se não fosse... aí é que está o problema, né? É amigo, a gente tem intimidade, a gente fala, mas se eu não tivesse intimidade, eu ia obedecer a voz de Deus? Eu ia falar, pastor, eu preciso ir lá na tua igreja. Ia ficar esquisito, não ia? Ia ficar muito esquisito, é um negócio meio de doido. Mas Deus mandava os caras fazer um negócio assim, para falar e prega, fala, os caras iam falar, os caras obedeciam. Então eu vim aqui, uma palavra simples. Talvez nada que você não saiba. Nada que você não saiba, talvez. Mas eu espero que, de fato, essa tenha sido uma palavra de Deus para você, porque eu acredito que Deus tem algo, Ele queria te dizer isso nessa noite, para mim novamente, para o pastor Genivaldo novamente, para o Simão, para vocês. Eu acredito que Deus queria dizer isso para vocês, para a gente nessa noite, porque o que Deus quer é o meu, é o seu estreitamento do relacionamento com Ele. E sem confissão, sem pecado perdoado, não tem relacionamento com Deus, não tem vida cristã, é ilusão, é religiosidade.
que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor Johnny. Oi? Você pode ficar em pé? Deus, tem misericórdia da gente, Pai. Certa ocasião, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Oh Deus, talvez nós não saibamos orar, Pai. Talvez a gente comece da forma errada, a gente não exalta o Teu nome, a gente não se preocupa com o nosso nível de relacionamento com o Senhor, mas faz tudo novo, Pai, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Nos ensine, Pai. Nós estamos vivendo num mundo mau, num mundo que a Tua palavra diz que jaz no maligno, e que a Tua palavra diz que nós temos que brilhar como astros. Mas, ó Pai, a gente precisa ter a real compreensão do Teu Evangelho. A gente precisa aprender a estar diante de Ti em santidade e amor. A gente precisa, Pai querido, realmente priorizar o Senhor e o Teu reino. A gente precisa de fato, Deus, de fato, e de verdade, estar na Tua presença em santidade, porque não tem como. Isso é uma exigência Tua, ser de santos, porque eu sou santo. Ensina-nos a orar, sabe? Ensina-nos a ler a Tua palavra de verdade, ler a Tua palavra ouvindo o Senhor falar com a gente, sabe? Tendo discernimento daquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos, porque, Pai, há tantas coisas aí sendo oferecidas em nome do Evangelho, mas que não sabe? E nos ensine, Pai, para que a gente possa saber discernir entre o que não é e o que é. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas infidelidades, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. É a oração que eu te faço, Deus, nesse momento, e quero crer que todos estão fazendo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Pai, amém, Jesus. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração.
e um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Eu senti ali no meu espírito. Eu tenho certeza que o Senhor falou conosco de forma individual. Ele falou comigo de forma, individual, pessoal, com a Dinha. Mas eu estava ali e era como se o Espírito Santo ministrasse algo no meu coração relacionado à igreja, algo coletivo. E eu quero testificar sobre isso. Eu acredito muito que o Senhor fala sim em meio aos profetas. Eu acredito que existem profetas ainda hoje. Eu acredito no ministério profético. Eu acredito muito nisso. E vocês sabem que a nossa igreja se move nisso. Se você perceber, a nossa igreja se move nisso. E eu entendi que o Senhor trouxe o pastor Sandro aqui para sim, pessoalmente, cada um de nós sermos ministrados, mas de forma coletiva, como igreja, como uma parte do corpo de Cristo. O Senhor está o tempo inteiro, amados. Se você estiver ligado ao que nós estamos, tentando buscar da parte de Deus, o Senhor está nos ensinando como igreja esse lugar de intercessão. E por isso que eu estou falando como forma coletiva, você que está aí na sua casa, que é dessa casa, dessa comunidade, dessa casa de oração. Deus tem nos chamado a interceder, Deus tem nos alertado a orar mais. Deus tem nos alertado à oração coletiva. E porque a intercessão, ela vem antes da petição. A igreja do Senhor, ela é movida literalmente para interceder. E não focar somente na petição, é abrir mão do nosso eu, é abrir mão das nossas necessidades de sermos igreja. E sermos igreja. E eu creio no que o Espírito Santo ministrou hoje através da vida do pastor Sandro nas nossas vidas. Que como igreja também nós precisamos entrar mais nesse lugar de confissão, como intercessores, atalaias, que estão nos muros, preparados para fechar brechas. E parar de olhar só pra gente, entender que nós somos igreja para acessar lugares espirituais, dimensões espirituais que só a igreja de Cristo pode acessar. Governo não pode acessar. Eu sozinha sem você não posso acessar. Mas a igreja do Senhor pode acessar. Guarde o que você recebeu da parte do Espírito Santo na sua vida, através da vida do pastor Sandro. Mas também eu quero, te fazer ficar atento. Que você é igreja comigo, eu sou igreja contigo, você é igreja com o teu irmão do lado. E Deus tem um propósito com a igreja que realmente se coloca em oração. Oração nos leva a um lugar de intimidade com Deus e automaticamente de intercessão. Aproveito para ressaltar que nós vamos estar até setembro, todos os sábados, orando. Começamos com as mulheres no sábado passado, agora os homens estão convocados a estarem aqui, a se moverem em oração. E você vai reparar que tudo que vai acontecer aqui não vai ser petição. O que aconteceu aqui no sábado com as mulheres foi muito gostoso, foi maravilhoso. Porque não teve um momento para a gente pedir nada para a gente. Foi pegar a palavra e começamos a declarar a palavra. Começamos a pedir perdão ao Senhor. Começamos a falar ao Senhor que de fato Ele pudesse vir em favor da igreja, do Brasil, do Rio de Janeiro. Pedimos perdão. Então, em nome de Jesus, existe um poder, amados. Existe um poder nisso. Existe um poder nisso que vai além dos nossos olhos humanos. E mais
mais uma vez, se você é dessa igreja, dessa família, não fique de fora. Não fique de fora do que nós estamos conduzindo diante de Deus. Participe, se envolva em intercessão. E pare de ser como um pidão. Pare de ser uma pedinte somente ao Senhor. Mas seja um intercessor, uma intercessora. Amém? Muito obrigada, pastor Sandro, por estar aqui ministrando sobre nós. Obrigada pela sua ousadia, não é antiético nada. Nós somos irmãos em Cristo, somos uma única família, né? E nós acreditamos no que o Ministério Ceifa, seja aqui em Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Itaipava, Sumidouro e qualquer outro lugar. Nós cremos no que o Ministério Ceifa carrega, no que o Ministério Ceifa tem da parte de Deus. Então nós somos todos irmãos, estamos tranquilos em casa. Amém? Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse culto. Que de fato possamos sair daqui, Senhor, com o entendimento do que nós ouvimos. Que nós venhamos colocar em prática. Senhor, que não seja apenas um momento, Deus, em que nós ouvimos a Tua voz, um momento, Deus, que nós fomos ministrados pelo Senhor, mas simplesmente quando formos para as nossas casas, quando alguns desligarem as suas câmeras, seus celulares, sua televisão, Senhor, nós vamos nos esquecer. Não, queremos de fato, Senhor, ter uma vida de oração correta, firmada com intimidade com o Senhor, de fechar a porta do nosso quarto, de poder falar contigo de forma correta, de nos arrependermos, de te adorarmos, de agradecermos, de interceder e por último pedir, Senhor, e por último pedir. E como igreja, Senhor, nos leva a um lugar, Jesus, como igreja, Senhor, como um pedacinho do seu corpo espalhado na terra, Deus. Nós somos, Senhor, um membrozinho, Deus, da igreja do Senhor na terra. Como igreja Ceifa em Irajá, Senhor, queremos cumprir o propósito do Senhor. Nos faça entender, Jesus, que a nossa busca vai além, Senhor, de ser um membro, Senhor, de uma igreja, Senhor, de dizer qual é a sua denominação, mas que nós possamos nos envolver de fato, Deus, com intercessão, Senhor. Nos dê esse entendimento, que os cultos de orações, que as reuniões de oração, Senhor, sejam, Senhor, as reuniões cheias de pessoas, que essa realidade mude, não somente aqui, mas em outras igrejas. Que as reuniões de intercessão sejam, Senhor, reuniões cheias de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que entenderam o seu papel como intercessores, Senhor. De confessar, de se arrepender, de se colocar e mover o céu. E mover o céu em favor da terra, Jesus, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. No nome de Jesus, seja com o pastor Sandro, Senhor, os seus amigos, seja com a igreja Ceifa de Nova Iguaçu, Deus. Que eles cresçam, multipliquem, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha suprir, Senhor Jesus, tudo que eles precisam, Senhor, em todas as áreas, em todos os aspectos, assim como nós precisamos. Louvamos o Senhor por esse culto. Te pedimos, nos leve em paz. Em nome de Jesus, Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Dá-me um coração